Maria Eduarda e vou falar sobre efeito térmico ou efeito Joule. O efeito térmico acontece quando uma corrente elétrica atravessa um condutor e essa energia elétrica ela é transformada em energia térmica através do choque dos elétrons com os átomos do condutor. A passagem de corrente elétrica aumenta a temperatura. Isso acontece com os fornos elétricos, os ferros de passar roupa e os aquecedores. Bom, eu tentei fazer esse desenho aqui para explicar mais ou menos o que acontece. Vamos imaginar que essas bolinhas azuis são os átomos de um condutor, por exemplo, de um ferro de passar roupa. E as vermelhas são os elétrons. Quando os elétrons colidem com os átomos, acontece uma agitação térmica e, por sua vez, vai ser transferida para o meio exterior em forma de calor. Olá, o meu nome é Bruno Vitor e irei falar sobre o efeito magnético. Mas antes de falar o que é efeito magnético em si, irei falar sobre o magnetismo, já que o magnetismo é uma camada muito importante do efeito magnético. O magnetismo recebe essa denominação pelo fato de ser um efeito onde relaciona tanto a atração quanto a repulsão entre determinados objetos materiais. Podem ser citados exemplos de magnetismo, ímãs, ferros, correntes elétricas e portadores de corrente elétricas em movimento. Outro exemplo do magnetismo é a bússola, já que a bússola apresenta em sua estrutura uma agulha magnética. E essa agulha ela é de livre e espontâneo movimento, mas que quando posta a um local onde apresente bastante efeito magnético, ou até mesmo ao campo magnético terrestre, ela pode se movimentar de maneiras diferenciadas. As principais características dos objetos com interação magnética são que esses objetos apresentam em sua extensão ou ao seu redor pontos onde você pode notar uma maior quantidade de interação em alguns pontos e uma menor interação em outros pontos. Esses pontos onde se nota uma intenção maior são chamados de polo magnético. Algo legal de se falar seria também a origem do nome magnetismo, já que o nome magnetismo surgiu bem antes, lá no século VI a.C., por Tales de Mileto, onde Tales descobriu o magnetismo através de estudos realizados com os ímãs e pôde chegar à conclusão de que polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem, e chegou à conclusão de que quando um ímã está dividido em várias partes ou dividido ao meio, ele continua com a mesma polaridade do ímã original. Mas o que realmente é o efeito magnético? O efeito magnético é aquele que se apresenta pela criação de um campo magnético em torno de uma corrente. Além dos ímãs, existem também os eletroímãs, que são componentes com maior frequência do que os ímãs e que apresentam uma força maior. Os eletroímãs são dispositivos que apresentam e utilizam a corrente elétrica para gerar um campo magnético com frequências maiores do que os ímãs, e que, quando comparados com os efeitos magnéticos, podem ver que as características são bastante iguais. Um exemplo do efeito magnético é quando você pode usar um prato descartável e um objeto de ferro ou metal. Quando se move o objeto, ele sempre vai ser atraído para o fundo, na verdade para o centro, na maioria das vezes. Isso acontece pelo fato de que, no centro, existe um polo magnético, onde apresenta uma força de magnetismo mais forte do que nos outros lugares. Olá, meu nome é Gerlane e eu vou falar um pouco sobre o efeito químico. O efeito químico é quando a corrente elétrica atravessa soluções eletrolíticas, provocando transformações químicas. É usado industrialmente nos processos de eletrodeposição para revestir uma superfície de um metal com outro, a fim de conferir se ele tem um bom acabamento e protegê-lo da corrosão.
O exemplo mais conhecido no efeito químico é o da eletrólise da água, que usa uma reação de corrente elétrica para decompor a água, que é formada de hidrogênio e oxigênio. Boa noite, meu nome é Jennifer Sampaio e eu vou falar sobre o efeito luminoso. O efeito luminoso é quando a corrente elétrica atravessa o condutor, fazendo com que haja liberação luminosa, assim como os pisca-pisca de natais, xenon de carro, xenon de moto e as luzes do poste, entre outros. Então, isso significa que a corrente elétrica pode produzir luz. Trata-se, portanto, da conversão de energia elétrica em uma energia radiante. Existem várias formas de obter a luz através da energia elétrica. A mais simples e a tradicional é aquecendo um filamento de tungstênio dentro de um bulbo, no qual se tem retirado o ar. A ausência de oxigênio é importante, mas ele atacaria o metal ao aquecer, provocando sua queima. Luz também pode ser produzida pela circulação de uma corrente através de um gás em condições especiais, como ocorre com as lâmpadas fluorescentes e eletrônicas. Nelas, o gás se torna o condutor pela aplicação de uma alta tensão do processo denominado ionização, com o que se passa a emitir a luz. Meu nome é Ana Lúcia e irei falar sobre o efeito fisiológico. O efeito fisiológico acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. Ele atua no sistema nervoso, fazendo com que o corpo tenha contrações musculares, configurando aquilo que conhecemos como choque elétrico. A condição básica para que aconteça o choque elétrico é provocar uma diferença de potencial. Uma corrente de 10 amperes e 15 amperes pode provocar um cãibra